Preciso de 50 mil reais até amanhã. Ou meu filho com síndrome de Down pode morrer. A voz vinha de um cômodo escuro, abafada pelo corredor, atravessando a porta entreaberta como um pedido que não aceita medidas paliativas. Ricardo parou com a mão no corrimão. O telefone quase caiu de sua mão. Por um segundo todo o resto, a taça à sombra sobre a mesa, o relógio marcando horas vazias, a vista de arranha-céus iluminados como promessas que nunca chegam. Desapareceu. Só ficou a frase, como uma senha que abria uma porta que ele nem sabia que existia. Ele morava no último andar de um prédio com porteiro, gerador e obras extras, onde o silêncio tinha a textura do mármore. Cada objeto ali parecia escolhido para declarar sucesso. Um relógio de parede que marcava tempo com precisão, cadeiras de design que nunca foram usadas para mais de um café, uma mesa posta para uma pessoa. Havia um quadro abstrato grande demais para a parede lisa da sala. E naquela noite, naquele quadro, Ricardo viu o reflexo de si. Cores bonitas, sem ponto de apoio. A cobertura era um mundo com portas internas sempre abertas, mas ninguém que entrasse de verdade. Isabel levava 3 anos trabalhando na casa de Ricardo. Chegara como quem chega por necessidade, ficando por competência. Ele a havia conhecido numa tarde de domingo, quando a filha do antigo zelador casou. Pompas moderadas, convidados de gravata, conversas sobre negócios que brilhavam e se apagavam. Isabel era discreta. Cabelo preso, mãos rápidas, sorriso contido. Fazia o trabalho que transforma casas de pedra em lares, sem reclamar de horários. Ricardo quase não reparou nela, a menos que algo estourasse. Uma torneira com vazamento, uma conta vencida. Ela fazia parte do cenário como o ar-condicionado faz parte de uma sala, necessário e invisível. Quando ouviu a frase, não foi intenção bisbilhotar. Ele estava voltando do escritório, cansado de reuniões onde se discutia crescimento e se praticava um laconismo emocional. Desceu pela escada lateral. Gostava do gesto de se afastar do elevador automático, um prazer antigo e quase secreto. E avançando sem acender a luz, ouviu Isabel ao telefone, falando em voz baixa, com uma pressa que punha a fala a tropeçar. A posição do corpo dela, de pé na penumbra do corredor, o modo como segurava o aparelho com as 2 mãos, tudo isso dizia que era verdade. Não era um tema de vaidade ou mentira. Era sobre um menino, sobre contas, sobre horários e limites. Eu sei, Lúcia, eu sei. Mas sem 50 mil ieres amanhã não vão aceitar a transferência. Eles dizem que sem a garantia não liberam leito. E essa fila... A voz se quebrou, e por trás dela surgiu a estação de cheiros que sempre lembravam João de sua infância. Caldo de galinha fervendo, pano limpo estendido ao sol, o pó fino das estradas de terra de onde Isabel viera. Ricardo sentiu algo estranho na garganta. Uma parte dele, educada pela ordem e pelo cálculo, pediu que ele continuasse seu caminho. Outra parte, menor e mais antiga, escutava com uma presença que doía. Ela não mencionou o nome do menino. Falou apenas, meu filho, como se isso bastasse para o mundo entender. Dizia, síndrome de Down, com o peso de alguém que tem pressa em usar termos que pareçam profissionais para abrir portas. Dizia, transferência e vaga, como se listasse passos de um processo que já havia lhe sido negado. E debaixo de tudo, havia o medo puro, primitivo. Se o dinheiro não aparecesse, as chances se esvaíam. Quando a frase saiu outra vez, preciso de 50 mil reais até amanhã, Ricardo foi atingido pela sensação de que a vida tinha enfiado nele uma pergunta que exigia resposta imediata. Ao ouvir aquilo no corredor, envolto em sombras, ele também ouviu o próprio silêncio acumulado. São poucos os ruídos que o dinheiro não consegue adiar. A voz dela mostrou que o dinheiro, para muita gente, é a única diferença entre planos e desaparecimento. Ele nunca tinha sentido o contraste com tamanha nitidez.
a sua rotina toda construída para nunca precisar daquela quantia de forma urgente, e a vida de alguém que contava cada centavo para manter a cabeça fora d'água. Ricardo permaneceu ali alguns instantes, observando a porta entreaberta como se fosse uma cena de teatro onde uma revelação final ainda estava por acontecer. Então subiu as escadas devagar, devolveu o telefone ao bolso e voltou para o quarto que sempre pareceu grande demais à noite. Deitou e os minutos se enfileiraram como convidados que não sabem quando ir embora. Entre as esculturas discretas e os livros de capa dura, ele buscou lembranças de quando, na infância, tinha havido mais pessoas em volta da mesa. Lembrou da mãe, do cheiro do café, de um abraço que durava segundos que pareciam infindáveis, e sentiu pela primeira vez em muito tempo o peso do que era estar sozinho com dinheiro. No dia seguinte, quando o sol ainda era uma promessa, antes mesmo de lavar o rosto, ele abriu a porta da cozinha e viu Isabel no balcão, com a cabeça baixa, os olhos vermelhos, uma caneca quente tremendo na mão. A casa estava imersa naquele aroma de pão fresco que ela costumava preparar quando achava que podia persistir em outras manhãs com menos pressa. Ricardo tomou um fôlego que soou para si como decisão e foi até ela. Isabel, disse com a voz que usava quando precisava ser firme e gentil ao mesmo tempo. Podemos conversar? Ela erguia o rosto com uma expressão de quem reza para não ser descoberta enquanto tenta preservar a dignidade. Havia uma linha de tensão ao redor da boca dela que denunciava noites sem sono. Ela assentiu e ele a convidou a sentar. Não havia público para essa conversa, só a cozinha e a luz clara entrando pelas janelas. Ele não quis perguntar sobre o telefone diretamente. Preferiu perguntar sobre ela. Como estava, se precisava de folga, se havia algo que a casa poderia fazer. Conversas pequenas podem abrir portas longas, e ele sabia usar a delicadeza como uma ferramenta. Ela se conteve. Ser discreta era parte do seu ofício de vida, e o pronto aparecimento de um superior poderia ferir uma dignidade tão finamente guardada. Mas a proximidade do rosto dele, a ausência de plateia e o fato de ele falar como se fossem iguais em alguma questão humana, nunca em dinheiro, a fez ceder. Não quero que... Isabel começou e parou. Não quero que pense que vim pedir esmola. Ricardo sentiu a honestidade do incômodo dela e sorriu, porque detestava esmolas mais que qualquer desperdício. Não é isso que estou interessado em saber, respondeu. Diga. Ela fechou os olhos como para reunir coragem. Quando falou, foi como se empurrasse um muro. É sobre meu filho. Preciso de 50 mil reais até amanhã. Eles pediram uma garantia para a transferência para São Paulo, para o protocolo do hospital particular. Sem isso, a cirurgia entra na fila pública e nós não temos sequer certeza de data. Eu sei que parece absurdo falar assim, mas é o que disseram. A frase soou novamente no ar, não mais como som distante, mas como uma declaração que exigia nome e forma. Ricardo não replicou com a frieza que costuma usar para dissolver problemas administrativos. Em vez disso, perguntou: tem algum documento? Um laudo? Uma previsão do hospital? Ela respirou, tirou do bolso um envelope amassado e entregou. Dentro, papéis, relatórios cursórios, um ofício do hospital público falando da situação, um telefonema gravado que comprovava o pedido de garantia. Ele leu com calma. O laudo era técnico, as palavras contidas, sem motivações sensacionalistas. Havia menções à necessidade de um procedimento de forma mais célere e ao hospital particular que poderia antecipar com garantia financeira. Em letras menores, um número, 50 mil arrales, e uma data, amanhã. Posso verificar, disse ele depois de longo silêncio. Não prometo nada sem checar, mas posso ligar para confirmar. E se for verdade, vamos encontrar uma maneira. A reação dela foi imediata.
Olhos saltaram de alívio e vergonha ao mesmo tempo. Ela se recompôs, porque a humildade de pedir estava sempre acompanhada do medo de perder a autonomia. Não conte para ninguém, pediu. Eu trabalho aqui. E se as pessoas souberem, pode ser diferente. Eu não quero que ninguém pense que é troca por favores. Ricardo entendeu a linha invisível que ela traçava. A ajuda não podia ser performática. Dava-se em modos que preservavam identidades. Ele concordou. E quando disse que faria uma confirmação, não estava recitando um protocolo. Havia algo nele que queria ver os fatos, porque a verdade seria o fundamento de qualquer envolvimento real. Antes de seguir, um aviso breve e direto, quase automático, veio à boca dele. Um gesto de sua vida profissional. Se inscreva para ver como uma decisão inesperada pode transformar 2 vidas. Ele ouviu a própria frase, como se fosse outra pessoa a falar. Mas guardou-a só ali, numa intenção de movimento. Havia um público invisível que sempre encantava histórias, e a sua primeira decisão seria privada. Ricardo fez ligações. Primeiro ao hospital citado no papel, um nome que soava com seriedade, Hospital Santa Cecília, e pediu para falar com o setor responsável por transferências. Explicou ser um interessado em confirmar um protocolo. Do outro lado, uma voz médica, cansada mas precisa, confirmou. Havia um pedido de urgência. Um menino com síndrome de Down estava com indicação que poderia se beneficiar de um procedimento em curto prazo, e o caminho mais célebre para antecipar o atendimento envolveria um adiantamento para garantir a vaga em unidade particular ou procedimento sob regimes específicos. A urgência, porém, vinha acompanhada de um requisito técnico, comprovação de origem e garantia de pagamento. Um conjunto de documentos e uma assinatura de quem autorizasse o aporte. A fala do médico foi técnica e cuidadosa. Não disse que o menino morreria sem a quantia, mas disse que a velocidade de acesso poderia reduzir riscos e evitar complicações que, em outras circunstâncias, se acumulavam. Depois, ele ligou para o gerente do seu banco, uma voz conhecida em sua lista de contatos de confiança. Havia meios. Havia canais de transferência imediata, contas que eram soluções para fluxos rápidos, carteiras da empresa, doações via fundação. Mas o gerente foi prático. Sem a devida documentação, todo o dinheiro corria o risco de cair em descrédito futuro, fiscais, regulatórios. Precisamos de algo que mostre vínculo entre o paciente e quem recebe, e um recibo do hospital, disse o gerente. Posso abrir uma via prioritária, mas com papéis. Ricardo não gostou do mas. O mas era o mundo que protege o sistema, e muitas vezes protege quem já tem. Naquele dia, a cidade parecia menor e maior ao mesmo tempo. Pequenas ruas pareciam ligar mundos que ele nunca atravessara. Ricardo decidiu que faria o necessário para confirmar. Não queria agir por impulso, porém agia com uma pressa calculada. Verificaria o hospital, falaria com o médico, garantiria a documentação e, se tudo fosse legítimo, faria a operação. Pensou em transferência via sua empresa. Pensou em cheques. Pensou em colocar o valor em nome do hospital e em quem daria o recibo. O detalhe técnico importava tanto quanto o gesto. Isabel, por sua vez, voltou ao trabalho com a face carregada, mas com algo diferente. Um sopro de esperança, segurando o medo. Ao longo do dia, ela lutou com a sensação de que o segredo da família estava agora dividido entre 2 mundos. O dela, o de pequenas cidades e votos antigos, e o dele, de vidro e concreto. Havia intimidade demais em tal troca, e ela a preservava como se fosse um objeto pequeno e frágil que poderia quebrar-se manuseado de forma errada. Enquanto isso, no escritório, Ricardo lidou com ligações e números na mão e com cenas visuais que não se apagavam. O menino, de quem nada sabia, uma mãe que pedia e arriscava a sua própria vergonha.
Lembrou-se de uma mulher que, anos atrás, havia batido à porta de sua família pedindo ajuda para o irmão. Seu pai, um homem de negócios duro que às vezes se suavizava com a palavra justa, tinha dado uma resposta que fora muito prática e pouco calorosa. E Ricardo, na tensão da adolescência, prometera a si mesmo nunca se permitir ser tão frio. Essa promessa era agora um fio que puxava. Ao fim da tarde, Ricardo foi até o hospital. Entrar num ambiente assim sempre o deixava desconfortável. O cheiro de antisséptico, o barulho de passos que procuravam um lugar certo. Encontrou o médico responsável, Dr. Raul, um homem de meia-idade, com voz ponderada. O doutor olhou os papéis que Ricardo trouxe e explicou com cuidado o que estava em jogo. Há risco de complicações se o acompanhamento ideal não ocorrer em tempo, disse. Mas não vou afirmar mortes ou milagres. Posso dizer que a antecipação aumenta boas chances de manejo adequado e reduz esterilizações de tratamento. Ricardo absorveu as palavras como alguém que aprende outro idioma. Não havia promessa absoluta, havia provavelmente mais controle do que o sistema público poderia oferecer. E havia prazos que precisavam ser respeitados. O hospital exigiu garantias. Uma garantia simples poderia ser um depósito em conta do hospital, ou a assinatura de um termo de responsabilidade com comprovação do responsável. E ali surgiu o primeiro nó. Isabel não era a titular de uma conta corrente grande, nem possuía documentação bancária robusta. Muitos dos que vivem entre cidades pequenas e capitais carregam vidas em envelopes, não em extratos. Para que a transferência ocorresse de modo aceitável para o hospital, alguém deveria endossar ou intermediar o pagamento, e o próprio hospital precisava de um nome visível. Ricardo poderia agir por meio de sua fundação empresarial, mas a fundação precisava de um contrato, de um termo onde Isabel assinaria ou concordaria. Era o sistema pedindo para atender o dilema com lógica, sem papel, sem a agulha passar. De volta à cobertura, a noite chegou carregada de decisões. Ricardo olhou para a cidade brilhante e pensou em quantas vidas se enrolavam em problemas parecidos, guardados por papéis e horários. Ele poderia simplesmente autorizar a transferência via sua conta pessoal, e isso seria o fim da ordem do dia. Mas a questão da dignidade, que Isabel já havia colocado no centro da conversa, persistia. Havia também um receio prático. Uma ação sem comprovação formal poderia expor Isabel a retaliações dentro de seu círculo, ou a fofocas que poderiam complicar seu emprego. Para ele, o problema não era apenas pagar. Era garantir que o gesto a deixasse com autonomia, não com um nó de dependência. A madrugada veio com pensamentos que se enfileiravam em monólogos sem fim. Ricardo revisitou lembranças. O rosto da mãe em festas, em que se sentava à mesa como se o mundo fosse sempre gentil. A ideia de que ter podia significar dar. A sensação estranha de que o dinheiro em sua conta pesava diferente do que pesava para quem o necessitava. Também veio uma confissão íntima. Ele descobriu que gostava da presença dela. Não do serviço, não da eficiência, mas da maneira como Isabel preenchia espaços com coisas simples. Um prato quente, um pedaço de conversa sobre a chuva. A ideia de quebrar a distância com alguém que fazia parte de sua casa tornou-se menos um protocolo e mais uma responsabilidade emocional. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu que faria uma ação que fosse ao mesmo tempo rápida e respeitosa. Não queria transferir sem papéis, mas não queria que a burocracia matasse o tempo que Isabel não tinha. Convidou-a, discretamente, para se encontrar no carro. Não quis palavras altas. Só a proposta de, juntos, irem ao banco, ao hospital e, se preciso, à cidade vizinha onde a mãe dele poderia reconhecer assinatura e identidade. Isabel aceitou, a expressão contida, a cabeça corajosamente erguida. Eles partiram. No banco, o gerente, Carlos,
Um conhecido que sempre tratava assuntos de Ricardo com a informalidade respeitosa que os anos garantem, recebeu-os e ouviu o relato. Examinaram os papéis, fizeram perguntas, pediram demais, e o que pediram era justamente o que o mundo pede: comprovações, ligações, assinaturas. A solução mais rápida seria a via empresa-fundação. A fundação poderia depositar em conta do hospital, mediante termo de convênio. Mas para isso, a fundação precisaria de contrato e autorização da mãe, ou do representante legal. Para evitar improvisações, Carlos sugeriu outra rota: um depósito como antecipação, com recibo do hospital, e abertura de um processo de prestação de contas pela fundação. Era plausível, mas exigia que o hospital assinasse um recibo e que Isabel aceitasse a exposição do nome da fundação nos papéis. Isabel hesitou. "Não quero que pensem que aconteceu por favores", disse, as palavras pesando. "Eu quero apenas que meu filho tenha o que precisa." Ricardo segurou a mão dela, sem dramatizar, somente para transmitir que aquilo seria feito com sua proteção. "Não é favor", disse ele. "É responsabilidade humana." O gerente fez uma ponte, telefonou para o hospital, explicou a via, e o hospital respondeu com um "ok", condicionado à assinatura do termo e à presença do responsável legal. Agora surgia outro problema. A mãe de Isabel vivia no interior e não poderia chegar em tempo para assinar. Havia voos, ônibus, mas a distância entre a burocracia e a urgência se mediria em horas. Isabel contou entre lágrimas breves e controladas sobre a mãe. Uma mulher que havia trabalhado na roça, com mãos ásperas, que jamais fora a uma agência bancária. As histórias que Isabel trouxe eram cheias de pequenos gestos que falavam de amor. Um pão embrulhado, um cobertor de retalhos. Havia também menções a dívidas anteriores, a um vínculo com vizinhos solidários e a uma incredulidade quase sagrada de que alguém da cidade grande pudesse, de fato, intervir. Para ela, aceitar ajuda era aceitar quebrar um juramento invisível de autonomia. Ricardo, no entanto, sabia que o tempo não esperava por juramentos. E quando gostamos de alguém, muitas vezes os códigos pessoais se redesenham. Ele resolveu ir mais longe. Propôs que buscassem a mãe no interior. Não era apenas uma questão de papel, era uma escolha prática que falava de cuidado humano. Fez cálculos rápidos. Conseguiria contratar um serviço de carro que levaria até lá e voltaria no mesmo dia. O custo seria maior que os 50 mil? Não. Era apenas um custo logístico. O que importava era a velocidade e a presença. "Posso buscar a sua mãe", disse ele, com a objetividade que transformava moralidade em itinerário. "Se ela assinar, fazemos a transferência. Se ela não puder, achamos outra solução. Mas eu vou pessoalmente buscá-la." Isabel olhou para ele, surpresa e constrangida. Havia entre os dois uma linha frágil que podia virar compromisso romântico se forçada, ou uma ponte humana se tratada com cuidado. Ela preferiu ver ali um gesto prático, uma mão que se estendia para evitar o afogamento de sua família. "Eu agradeço", murmurou. "Mas eu não quero que pense que isso muda algo. Eu quero que meu filho tenha o que precisa e que eu possa cuidar dele." A rota até o interior foi longa. As luzes da cidade ficaram para trás, cedendo espaço a um céu que não era cortado por fachadas envidraçadas, mas por árvores silenciosas e pequenas casas que alinhavam suas histórias como se fossem embarcações ancoradas. No carro, o silêncio entre os dois estava cheio de coisas não ditas. As expectativas de cada um, a vergonha que ela carregava por aceitar ajuda, e o medo dele de confundir caridade com afeição. Houve pequenos gestos. Ele colocando o casaco sobre os ombros dela quando ela adormeceu brevemente no banco, e ela limpando a mão dele sem que ele percebesse quando ambos comeram um lanche de estrada. Pequenos toques que falam mais do que promessas. Quando chegaram, a casa da mãe de Isabel parecia menor do que as lembranças que ela carregava. Um quintal com plantas,
Uma cadeira de balanço vazia, roupas estendidas ao sol. A mãe saiu à porta com um rosto que não revelava surpresa, apenas um misto de resignação e orgulho. Ela cumprimentou Ricardo com uma formalidade curiosa. Talvez por ele ser um estranho bem trajado, talvez porque ela não soubesse como agradecer quem entra sem aviso na vida. Isabel explicou rápido a situação, as mãos tremendo, as palavras saltando como quem tenta colocar um rio em um copo. Não cabem. A mãe leu documentos, tocou papéis como se tocasse algo frágil. Depois, com a mão firme, assinou o termo de responsabilidade que o hospital pedia, registrando seu nome e a confiança de que aquela era, de fato, a melhor alternativa. No retorno à cidade, a pressão crescia. O prazo que pesava na voz de Isabel, até amanhã, aproximava-se como um ponteiro inexorável. O hospital exigia o depósito e o recibo para liberar a agenda. Ricardo fez a transferência via fundação, com carimbos, termos e a assinatura da mãe. Um numerário entrou e saiu em relatórios. Havia fotos impressas do recibo, protocolos, números que apontavam para uma solução. No entanto, algo ainda faltava. Confirmar a disponibilidade do leito, assinar o termo de consentimento médico para o procedimento e aguardar a triagem. Eram passos técnicos, mas cruciais. Ao chegarem ao hospital, o corredor parecia mais longo do que aqueles da ida. Havia pessoas com histórias que se amontoavam nas salas de espera. A mãe de Isabel entrou com a gravidade de quem aceita um gesto que pode reduzir sua solidão. O médico recebeu o documento, conferiu e anunciou. Havia, sim, uma vaga para avaliação. Mais exames seriam necessários. Nada ainda garantia o melhor resultado médico. Mas aquilo significava que o caminho estava aberto para um atendimento mais célere. Quando a pressão baixou um pouco, no carro, Isabel ficou de cabeça baixa e chorou sem barulho, abraçando a mãe. Ricardo olhava por trás do volante, sentia o alívio misturado com uma estranheza. Ele havia cruzado uma linha de sua própria reserva e, ao mesmo tempo, se sentia mais leve. Era como se uma parte de seu dinheiro tivesse deixado de ser números frios e tivesse voltado a ser uso humano. No entanto, havia um receio novo nas perguntas que vinham como sombras. E depois? Como isso mudaria as coisas para Isabel? Para ele? De volta à cobertura, as noites já não pareciam tão vazias. Havia ainda muita burocracia por cumprir. Prestação de contas, contatos com advogados para formalizar a doação via fundação se fosse o caso, e planos para ajudar Isabel a encontrar meios de gerar renda para além da dependência imediata. Ricardo sabia que qualquer história ali poderia se transformar em predicado de dependência se só desse solução pontual. Ele via ali a possibilidade de construir algo que desse continuidade. Um curso de capacitação para Isabel, talvez uma ajuda para regularizar documentação, um pequeno calção para que ela pudesse pensar em morar com mais autonomia. Promessas de futuro se parecem com desenhos de plantas que precisam ser assinadas e financiadas. E ele estava disposto a olhar isso com seriedade. Mas havia ainda vozes que não se dissolvem. Colegas no trabalho que poderiam perguntar ao vê-lo menos distante. Funcionárias na casa que podiam imaginar em suas palavras um afeto que ainda não existia. E Isabel, que guardava seus próprios limites como uma cidadela. Ele não queria que o gesto fosse interpretado como moeda de troca. Queria que fosse transformação. Na madrugada que veio, Ricardo não dormiu totalmente. Havia papéis a revisar, termos a redigir, uma lista de telefonemas. Escreveu uma mensagem curta para Isabel. Não contei a ninguém. Amanhã vamos ver os próximos passos. Descanse. Ela respondeu apenas com um emoji de mãos juntas, e depois com a palavra obrigada. A resposta era simples, humana e de uma dignidade que não se compra, mas a calmaria era apenas aparente. Ainda havia uma questão que pesava. O hospital, ao aceitar a garantia, havia solicitado uma autorização adicional,
Um formulário de consentimento do responsável legal que incluía um interrogatório sobre o estado clínico e sobre a continuidade do tratamento. Havia também a pressa administrativa de agendar procedimentos, que dependia de laudos complementares e da disponibilidade de um leito especializado. Em outras palavras, o pagamento havia aberto uma porta, mas as portas internas da medicina e da burocracia ainda exigiam passos soberanos para que o tratamento avançasse. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu um telefonema curto. Algo não batia em um formulário, e a equipe do hospital precisava de uma assinatura adicional para liberar o agendamento do procedimento. Havia um nome errado, uma assinatura ilegível e um questionamento sobre a titularidade da conta. Pequenos detalhes que, para alguém acostumado com números, são como pedras no caminho. Para Isabel, a cada pedra o medo voltava. Para Ricardo, cada pedra era um quebra-cabeça técnico para resolver. Ele olhou para a cidade pela janela, como se a pudesse rearrumar. Pensou em quem poderia validar o que ainda estava pendente. Lembrou-se do antigo contato de um advogado que trabalhara com causas sociais. Lembrou-se de uma amiga do conselho da fundação que poderia assinar como testemunha. E, acima de tudo, lembrou-se de que tempo era o que mais faltava. O prazo do receio de Isabel pairava sempre como uma frase repetida em seu ouvido. Preciso de 50 mil reais até amanhã. A repetição transformou-se em um compasso. Agir com rapidez e sensibilidade. Quando desceu para encontrar Isabel no serviço, a viu com as mãos ocupadas, mas o rosto um pouco mais leve que nos primeiros dias. Eles trocaram um olhar que falava de compromisso e de fronteiras recém-negociadas. Ele disse, sem teatralidade, há um detalhe na assinatura. Preciso que vá comigo ao hospital novamente. Temos de acertar isso até hoje. Ela assentiu. Havia uma confiança cautelosa ali, misturada com um receio que não evaporara. Se a assinatura fosse o último obstáculo, o dinheiro já teria cumprido sua parte inicial. Mas se surgisse outro empecilho, será que ele estaria disposto a avançar mais? E ela? Esse era o ponto de inflexão onde ambos precisavam decidir o quanto realmente iam se envolver. Ao entrar no carro com Isabel, Ricardo sentiu a cidade preparar outra rodada de provas. Dentro dela havia uma simplicidade antiga. Nem dinheiro, nem burocracia, nem contatos podiam apagar a essência do que aquele gesto desencadeava. Era o começo de algo que exigiria cuidado. E como nas coisas que precisam ser cultivadas, havia risco de murchar, se não observado. O hospital os recebeu com a calma burocrática de quem cumpre rituais. O formulário foi corrigido, carimbos foram batidos. Um enfermeiro, discreto e gentil, pediu que assinassem uma autorização adicional, explicando os procedimentos a serem seguidos e os exames que ainda eram necessários. Tudo parecia agora menos incerto. O médico, com um aceno de compreensão, marcou uma avaliação para o começo da semana. Não era o fim dos problemas, era, contudo, um espaço temporário onde a família poderia respirar. No rosto de Isabel, a mudança foi sutil, mas visível. O alívio era real, mas também havia uma nova vigilância, a de não permitir que alguém dissesse que aquilo era gracioso demais para ser verdadeiro. Ricardo pôde ver no olhar dela que alguma coisa havia mudado entre ambos. A linha de distância que existia entre patrão e funcionária tinha sido atravessada por uma ponte. Não se tratava de romance anunciado, tratava-se de humanização. E isso, para os dois, era perigoso e promissor ao mesmo tempo. A narrativa poderia terminar ali, com a verdade equilibrada entre alívio e tensão. Mas havia passos que ainda deveriam ser dados, decisões que ainda não foram ditas em voz alta, compromissos que precisariam de testes mais longos do que uma semana de exames. Havia o mundo que olhava para fora, com opiniões que poderiam espremer e moldar as histórias. Havia também a necessidade de transformar auxílio pontual em base para a autonomia. Quando Ricardo deixou o hospital e voltou à sua cobertura, sentiu no corpo tanto o peso
quanto a leveza de quem tomou uma decisão. Não era mais possível ignorar que havia rostos, lares e destinos que se entrelaçavam com o seu só, porque o mundo assim o ordenou. E naquela noite, enquanto Isabel dormia em casa por algumas horas antes de voltar ao trabalho, ele abriu uma gaveta e retirou um caderno. Escreveu sem alarde: Plano de apoio, Isabel e família, capacitação, moradia, jurídico, prestação de contas. Era um rascunho de algo que poderia ser plausível. Era também o começo de uma promessa com estrutura, não apenas uma emoção. Mas nem tudo tinha sido resolvido. Havia vozes alheias que poderiam questionar, havia um prazo legal para a prestação de contas da fundação, e havia, principalmente, um futuro que ainda precisava de negociações. Ricardo sabia que não podia apenas jogar dinheiro para apagar fogo. Precisava construir alicerces. E construir alicerces é trabalho cotidiano, chato, metódico, cheio de papéis e de conversas difíceis. Enquanto a madrugada se estendia, ele pensou outra vez na frase que o trouxera para aquele lugar. Preciso de 50 mil reais até amanhã. Agora, a frase já não era apenas disparate ou urgência sensacionalista. Era a epígrafe de uma noite que havia desconstruído seu silêncio. Mas ele também sabia que a história não terminaria com aquele depósito. Era só o começo. Ainda havia barreiras para atravessar. A reação de amigos e sócios, o cuidado com a exposição da família de Isabel, a garantia de que a ajuda se tornasse autonomia e não um vínculo de dependência. E então, uma nova ligação. Do outro lado, uma voz rápida do setor administrativo do hospital. Havia uma pendência documental que exigia a presença do registro civil da criança. Sem isso, o processo não poderia seguir. A criança havia sido registrada com um nome que não batia com a certidão que Isabel trouxera. Talvez um erro do cartório em outra cidade. Talvez um documento perdido entre o interior e a capital. Corrigir o registro exigia tempo e deslocamentos. O relógio, implacável, lembrava que amanhã continuava existindo como medida de urgência. Ricardo desligou o telefone e olhou para Isabel, que estava próxima, os olhos ainda marcados pela exaustão, mas com uma estranha luz que lhe prometia resistência. Ele sabia que o próximo passo não seria apenas técnico. Envolveria viajar novamente, falar com cartórios, esperar filas. E no fim, haveria um teste de confiança maior do que qualquer assinatura. Até onde cada um iria para que a dignidade de um menino se traduzisse em tratamento e possibilidade? Eles partiram de novo, em direção a um cartório que ficava em um bairro distante, com prazos, senhas e funcionários que falavam com vozes sem pressa. No caminho, o silêncio no carro era diferente, repleto de planos, de perguntas que aguardavam por respostas e da sensação de que estavam construindo, entre ambos, uma nova tessitura de vida. Ainda existia perigo, ainda existia julgamento social e ainda existia a dúvida sobre o que viria depois. Mas havia também algo que ficara claro. Ninguém deveria atravessar um corredor do desespero sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que alguém o atravessava junto. O carro avançou pela manhã cinzenta e as ruas pareciam ter diminuído de tamanho, como se tivessem sido comprimidas pela urgência que os ocupava. Isabel olhava pela janela, as mãos apertando uma pasta com documentos que agora tinham mais peso do que jamais tiveram. Ricardo conduzia com calma, mas cada semáforo, cada pausa, soava para ele como um tique que lembrava a frase que o trouxera até ali. Preciso de 50 mil reais até amanhã. A expressão repetia-se em sua mente como um metrônomo. Não era só o dinheiro. Era a pressão que o tempo exercia sobre corpos e esperas. No cartório, havia um calor seco e um cheiro de papel. Filas, senhas eletrônicas e vozes que tinham a paciência de quem convive com processos. A escrivã olhou os papéis com a disciplina de quem lida com registros
que alteram identidades. Havia um erro no nome da certidão. Uma letra trocada, um prenome abreviado. Para muitos, um detalhe. Para aquela família, uma trava que impedia a continuação do processo hospitalar e, por tabela, o acesso ao atendimento que tanto precisavam. A correção exigia mais do que um carimbo. Pedia comprovações, declarações testemunhais e um tempo que não se alinhava com a pressa de Isabel. Ricardo ficou observando a mãe de Isabel, uma mulher de rosto sulcado pelo sol e pelas estações da vida, que entrou num improviso novo. Declarar perante uma escrivã que o nome da criança deveria constar de tal maneira que a assinatura que fazia agonizava nas juntas, mas vinha carregada de autoridade. Quando a rotina do cartório avançou, um funcionário comentou com neutralidade que haveria um prazo de 2 dias para a correção. 2 dias. O número parecia mais pesado do que qualquer soma de reais. E se eles não aceitarem? Isabel murmurou, voz fina entre dentes. Vamos protocolar agora, respondeu Ricardo. E, se necessário, buscamos um advogado que faça um pedido administrativo agilizado. Eu tenho um conhecido que atua com certidões e registros. A solução veio por maneiras que Ricardo ainda não dominava plenamente. Encaminhamentos, contatos, um e-mail que, com uma redação cortês, pedia urgência. Era um enxame de formalidades que transformavam o afeto em engenharia social. A mãe de Isabel assinou novamente, desta vez com a firmeza de quem deposita confiança e retira poder de volta para o que de fato importa: o filho. No caminho de volta, Isabel falou pouco. Quando disse algo, eram fragmentos, lembranças de médicos que haviam dito palavras técnicas. O riso do menino quando a televisão mostrava um desenho. O receio de que aceitar ajuda pudesse fazer com que as pessoas começassem a medir a sua vida por aquilo que recebeu. Ricardo ouviu com atenção e, mais do que com palavras, respondeu com gestos práticos, telefonemas, planilhas e uma lista que ficaria no caderno que já começara a chamar de plano de apoio. O hospital exigia o comprovante. A fundação de Ricardo, em tese, poderia formalizar tudo. A fundação, na prática, exigia reuniões e atas que não se produziam na velocidade de uma emergência. Um telefonema às pressas reuniu o conselho da fundação naquela mesma tarde. A sala de reuniões tinha um ar de formalidade que ele reconhecia. Tecidos neutros, cadeiras firmes, um projetor que nunca caía. A secretária da fundação abriu o processo com uma simplicidade burocrática que, para Ricardo, soava como um alívio. Vamos fazer a doação condicionada à apresentação de documentos e ao recibo do hospital. Assinatura do responsável e laudo médico, por favor. Houve resistência discreta. Um membro do conselho, acostumado a pensar em doações como parcerias de imagem, questionou publicamente com educação. Temos provas suficientes de que isso não vai expor a fundação a problemas fiscais? Ricardo respondeu, sem a erudição técnica dos advogados, mas com algo que tinha mais peso. Descreveu os rostos que vira, a pasta de papel amassada nas mãos de Isabel, o medo que transforma frieza em urgência. Pediu aos conselheiros que aceitassem o risco que importa, o risco de não ser puramente imóvel diante do que estava diante deles. A maioria acatou sob condição de formalização: contrato, prestação de contas, recibos assinados pelo hospital e pelo representante legal. Com tudo assinado, impresso e carimbado, o dinheiro deixou a conta da fundação e entrou nos sistemas do hospital num fluxo que parecia a circulação de sangue. Houve o momento protocolar do recibo estendido, a assinatura do diretor hospitalar no papel timbrado e a fotografia do comprovante que trafegou entre os celulares como evidência. Para Isabel, o gesto significava menos a transferência e mais a certeza de que, ao final, seu filho teria atendimento. Para Ricardo, a imagem do recibo foi uma espécie de antídoto contra a abstração do capital. Aquilo podia ser visto, contado, explicado. Era mensurável e, ainda assim,
humano. Nos dias que seguiram, a rotina do hospital passou a organizar as horas da família. Exames foram marcados. Avaliações neurológicas e fisioterapias iniciais apareceram no calendário. O médico explicou, com a frieza de quem conhece limites, que o procedimento e o acompanhamento aumentariam possibilidades motoras, respiratórias, de conforto, mas nunca garantiam resultados fixos. A fala do Dr. Raul foi um lembrete necessário. Intervenção é cuidado, não promessa. Isabel assimilou cada palavra com um misto de esperança e realismo. O consolo da ação mitigava a vertigem do temor. Entre idas e vindas ao hospital, entre assinaturas e carimbos, uma rotina de cuidado se instalou. A mãe de Isabel passou a dormir algumas noites na cidade, acomodada num quarto emprestado por uma vizinha que havia ouvido falar do caso. O menino entrou num esquema de fisioterapia e estímulos, pequenos passos que não eram solidamente milagres, mas eram matéria que se movia. Havia dias bons e dias de frustração. Havia horas em que Isabel ria de forma curta, como quem devolve à vida a leveza perdida, e horas em que o cansaço se desenhava no corpo, como sulcos. Enquanto isso, Ricardo continuou a navegar a nova cena social que se abrira. No trabalho, notícias circulavam com a velocidade dos corredores. Um diretor de uma grande empresa comprometido em um caso humanitário. A rede social pulsava com rumores de um romance proibido. Gritos silenciosos que não pediram por compreensão foram lançados como se fossem moedas. Uns de admiração, outros de suspeita. A imprensa, que ainda não havia chegado de forma incisiva, faturaria aquilo como história em manchetes. Imaginações que transformam gestos em enredos de novela. Ricardo lidou com perguntas de sócios com a mesma metodologia com que resolvera bloqueios contratuais. Frieza quando necessário, clareza quando conveniente. Disse que a ajuda havia sido feita pelo braço social da empresa e que haveria prestação de contas. Não escondeu a presença física nas ações, mas também não fez dela espetáculo. Havia para ele um desejo consciente de não transformar a vida de Isabel numa pauta pública. A discrição era uma maneira de respeito. Isabel sentiu o assédio das palavras alheias. Uma vez, ouviu um colega de trabalho comentar que fora só dinheiro e que agora havia um risco de inversão no que se espera de uma funcionária. As fofocas são sempre uma tinta que pode manchar a dignidade, pensou Isabel. Em silêncio, ela confrontou o que sentia. Orgulho ferido, um desejo de independência que fervilhava em seu peito, e a percepção de que aceitar ajuda deveria ser um ato que abrisse portas, não que as fechasse com os grilhões de um rumor. Para resguardar a autonomia que temia perder, Isabel e Ricardo fizeram um acordo informal, depois formalizado num documento simples. A ajuda financeira estaria condicionada a iniciativas que promoviam independência, vagas em cursos profissionalizantes, auxílio para regularização de documentos, uma quantia reservada para um calção de moradia. Nada seria pago em forma de salário disfarçado, nada seria pedido em troca de favores. A assinatura existente não transformou o vínculo em propriedade, manteve-o na esfera da responsabilidade humana. O gesto ganhou assim uma arquitetura. Eu não quero depender, disse Isabel uma madrugada, as palavras saindo como confissão. Quero poder dizer que consegui pelo meu próprio esforço. E você vai, respondeu Ricardo sem pressa. Eu quero que isso seja um começo, não uma sentença. Ele passou a dedicar parte de seu tempo a encontrar cursos que tivessem reconhecimento no mercado. Procurou parcerias com uma escola técnica que aceitasse bolsas. Conversou com uma entidade que oferecia microcrédito para quem quisesse abrir pequenos negócios. A formalidade transformou-se em possibilidades concretas. Um curso de administração básica, um módulo de confeitaria, opções que conversavam com o talento prático de Isabel. O menino, por sua vez,
Começou a frequentar sessões regulares de fisioterapia e terapia ocupacional. O progresso foi lento e real. Um movimento novo na mão, um sorriso maior diante de um brinquedo, uma confiança construída por repetições e paciência. Para Isabel, cada conquista era tanto alegria quanto compromisso. Uma promessa às noites sem sono e às economias que nunca foram suficientes. Para Ricardo, as pequenas vitórias foram o eco de uma escolha que já, de si, havia transformado sua visão de mundo. Houve também obstáculos inesperados. Uma vez, um boato sobre o relacionamento entre eles chegou a uma funcionária da casa que se sentiu traída pela omissão. Aconteceu numa manhã em que o café foi servido mais gelado do que o costume. A palavra correu a passos curtos pelo serviço da cobertura. Ricardo percebeu a tensão e convocou uma conversa simples, sem acusações, apenas para reafirmar limites. Explicou que havia tomado uma decisão humana e que a circunstância não alterava contratos nem salários. Pediu compreensão e, se necessário, ofereceu diálogo para quem quisesse saber a verdade. A postura honesta neutralizou o rumor. Não o apagou, mas o redimensionou. Os meses passaram com uma cadência que misturava papelada e cuidado. Ricardo viu-se cada vez menos confortável na fantasia do isolamento. A presença de outra família na sua órbita desconstruiu hábitos que ele cultivara por décadas. Não foi um golpe súbito, mas uma série de ajustes. Ele começou a convidar pessoas para jantares menos cerimoniosos. Atendeu às perguntas da mãe de Isabel com naturalidade. Passou a frequentar o programa de integração social que sua própria empresa promovia. Sentiu resistência, sobretudo em si mesmo, quando pensava que qualquer gesto poderia ser interpretado como busca de redenção. Aprendeu aos poucos a aceitar que a responsabilidade social pode ser também uma via de encontro. Isabel, por sua vez, aceitou um curso de confeitaria que começaria ao final daquele semestre. Empenhou-se nas aulas com o tipo de disciplina que vem de quem aprendeu a transformar o pouco em bastante. O professor, um homem de voz rouca e olhos gentis, percebeu sua aptidão e ofereceu à turma a chance de participar de uma feira local. Quando apresentar seus bolos na feira, houve um brilho no rosto de Isabel que não desapareceu. Ela começou a ver o futuro não como um risco que precisava sempre de dinheiro alheio, mas como um horizonte que poderia ser esculpido por seu próprio trabalho. Houve momentos em que a expectativa social pressionou. Amigos de Ricardo estranharam as horas que ele passava em clínicas e cartórios. Um ex-sócio o chamou para um almoço onde tentou entender se aquilo não era uma distração de negócios. Ricardo respondeu com calma. Dizer que também se ocupa com processos humanos faz parte de ser empresário no mundo real. Mesmo que alguns não concordassem, ele encontrou em sua consciência um parâmetro diferente. Havia beleza em usar recursos com responsabilidade e havia também prudência em não transformar cada gesto num acontecimento midiático. Meses depois, quando o menino passou por uma nova avaliação, o diagnóstico médico mostrou que havia uma margem de progresso compatível com o acompanhamento que vinha sendo feito. Não houve celebração triunfal. Celebraram-se, isso sim, pequenas providências. Um novo par de andadores que ajudou na locomoção, um conjunto de aplicações de fisioterapia, uma rotina de estimulação em casa que a mãe, com um sorriso cansado, agora dominava. Ao ver o menino dar passos curtos, Isabel segurou a mão do filho com uma força que vinha do medo vencido e da esperança que se instala quando a rotina conversa com a possibilidade. Ricardo observou aquela cena como se fosse um espectador que, pela primeira vez, não queria apenas a própria aprovação. Havia uma humildade nova em seus gestos. Ele começava a perceber que o dinheiro resolvia emergências, mas o que permanecia depois era a paciência e o trabalho cotidiano. Decidiu, então, que sua fundação faria mais do que doar. Criaria um projeto piloto de apoio a famílias em situação semelhante que unisse assistência médica, regularização documental e capacitação profissional.
Preparou as atas, conversou com o departamento jurídico e montou uma equipe que pudesse operar com respeito e transparência. O projeto piloto foi desenhado com cuidado. Não seria paternalista, seria colaborativo. Haveria critérios de seleção e acompanhamento, uma equipe multidisciplinar e um comitê de proteção que incluísse representantes da comunidade que conheciam na prática as dificuldades do interior. Ricardo insistiu em incluir na governança vozes como as da mãe de Isabel e de uma vizinha que havia liderado uma associação local. A participação comunitária não era simbólica, era prática. Havia uma convicção clara que brotara dele aos poucos. Quem pode, deve facilitar processos que devolvam agência. Quando o programa foi lançado formalmente, em um evento simples, com cadeiras enfileiradas e um café que Isabel ajudou a preparar, houve um gesto quase silencioso de reconhecimento. Pessoas que antes eram invisíveis ganharam microfones e falaram de dificuldades com um tom que não pedia caridade, pedia soluções. Ricardo ouviu e falou pouco. Compareceu como facilitador, não como salvador. As palavras de Isabel ao microfone foram curtas. Agradeceu pela oportunidade e falou de seu desejo de retribuir um dia com seu próprio trabalho. A plateia aplaudiu sem a demagogia que se vê em algumas solenidades. Era aplauso de quem sabe o quanto custa pôr o corpo na luta diária. No âmbito íntimo, a relação entre Ricardo e Isabel continuou a transitar por áreas que não eram facilmente rotuláveis. Houve jantares em que conversaram sobre filmes e cozinhas, manhãs em que compartilharam silêncios e um café mais simples. Conversas sobre medos e memórias que não se transformaram em compromisso automático. Houve também palavras que deixavam claro que qualquer desenvolvimento afetivo deveria nascer de liberdade e não de dívida. Ambos foram cautelosos. Isabel repetia em seu peito a máxima: "Eu não quero dever." Ricardo, por sua vez, reiterava que seu interesse era pelo bem-estar da família, não por uma posse emocional. Os boatos do começo foram se esvaziando pela força dos fatos. Quando colegas notaram que as ações sociais da fundação eram bem planejadas e que músicos comunitários, escolas e clínicas eram parceiras, a narrativa mudou de tom. A imprensa, que sempre busca polarizar, passou a olhar com mais atenção para o projeto do que para rumores. Isso não apagou os sentimentos que às vezes surgiam no interior de ambos: ciúme, insegurança, medo de que a desigualdade novamente impusesse barreiras, mas serviu para que as palavras fossem trocadas com franqueza. Meses depois, numa tarde em que o sol batia de leve na cobertura, Ricardo recebeu uma carta. Não era formalidade, era uma folha desenhada pelo menino. Traços coloridos, uma figura que representava uma casa e outras que pareciam pessoas. Havia uma linha tremida onde se lia, com a letra caprichada da criança: "Obrigado." Ricardo guardou o desenho como se fosse um documento raro. Sentiu com clareza que seu gesto não fora apenas uma operação financeira. Fora ponte. A vida, entretanto, raramente cresce em linhas retas. Surgiram demandas para que a fundação ampliasse o projeto, e Ricardo precisou escolher prioridades. Parecia necessário manter o foco piloto e avaliar antes de escalar. Havia pressões, políticas e administrativas, e ele teve que aprender a negociar com elas, sem perder a essência do projeto. Aprendeu também a ouvir mais. Reuniões com representantes das famílias, com assistentes sociais, com psicólogos, ajudaram a moldar procedimentos que evitassem paternalismos. Uma noite, Isabel apareceu na cobertura para uma reunião administrativa a pedido de Ricardo. Sentaram-se em torno da mesa, onde meses antes o relógio marcava horas que pareciam vazias. Agora havia papéis, planos e a presença humana que transformara a casa sem pedir licença. Isabel apresentou um esboço de um plano de negócios para uma pequena confeitaria que desejava abrir. Havia custos previstos, fornecedores, possibilidades de mercado. Ricardo escutou com a atenção que outrora dedicara apenas a balanços.
Havia nela algo que ninguém mais poderia comprar: a inteligência prática que vem de quem aprendeu a equilibrar escassez e desejo. Eu quero começar com encomendas pequenas, disse ela, com firmeza. E se der certo, contratar outras pessoas da minha comunidade. Vamos fazer isso, respondeu Ricardo, mas com neutralidade planejada. A fundação pode fornecer um microcrédito com juros subsidiados e a mentoria inicial ficará por minha conta. Mas você terá autonomia operacional. O contrato será entre você e o seu negócio. Assinaram aquilo com a mesma seriedade com que carimbaram recibos meses antes. Era um pacto entre autonomia e suporte. Os meses que se seguiram trouxeram pequenos milagres de rotina. A confeitaria de Isabel cresceu em passos contidos, com encomendas semanais que se transformaram em um fluxo que pagava fornecedores e gerava trocados para reinvestimento. A mãe de Isabel passou a trabalhar com ela nas embalagens e receitas. O menino ganhou uma rotina de escola e terapia que lhe dava mais estímulos e menos incertezas. Não havia final feliz epifânico, mas havia a construção de um cotidiano onde o medo já não ocupava tanto espaço. Ricardo aprendeu a valorizar o trabalho invisível que o sustento social exige. Reuniões, paciência, tocar em pontos sensíveis com delicadeza. Aprendeu também a aceitar o desconforto de ser observado quando decide atravessar certas fronteiras sociais. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que suas noites eram menos vazias, porque eram preenchidas por uma presença que não o cobrava retorno. Apenas o convidava a permanecer humano. No aniversário do menino, organizaram uma festa simples numa sala do hospital, com bolos da confeitaria de Isabel. Havia cartazes feitos por crianças, uma mesa com frutas, alegria medida em convites curtos. Quando o menino apagou uma vela que tremia sobre um bolo colorido, a mãe segurou-o tão firme que era possível notar a linha do medo dissolvendo-se na ternura. Ricardo observou, do outro lado, sem qualquer atitude que confundisse apoio com propriedade. Houve um abraço entre ele e Isabel, contido, sincero. Essa contenção dizia mais do que qualquer declaração pública. Ali havia algo que poderia se transformar com o tempo, se ambos assim quisessem, fundado em respeito e parceria. Quando o projeto piloto completou 1 ano, dados mostraram que dezenas de famílias haviam sido atendidas com protocolos de regularização documental, apoio médico e capacitação profissional. Era uma lista que não prometia milagres, mas diminuía fraturas. A fundação apresentou o relatório e, pela primeira vez, a cifra de vidas tocadas deixou de ser abstrata. Havia fotos, depoimentos, recibos, números que comprovavam que a ação fora concreta. Ricardo apresentou os resultados numa reunião onde estavam presentes representantes das famílias, a professora do curso de confeitaria e o diretor do hospital. Todos falaram com moderação e emoção. A última fala foi de Isabel. Ela disse que não queria transformar sua gratidão em dívida moral, apenas em compromisso com o trabalho que vinha fazendo. A frase foi recebida com aplausos discretos. Algumas amizades antigas de Ricardo não resistiram, mas outras se acertaram. Aquele que, tempos atrás, havia sido um sócio cético, aproximou-se e disse, em voz baixa: "Você me obrigou a ver que dá para fazer mais." As mudanças sociais que resultam de atos individuais não precisam ser espetaculares. Podem ser, simplesmente, educativas. Ricardo viu, em pequenos gestos dos que o cercavam, que a sua escolha havia oferecido um modelo, e modelos, quando bem desenhados, inspiram. No plano íntimo, a relação entre ele e Isabel seguiu mudando sem pressa. Havia jantares esporádicos, encontros em que colocavam planos em papel e sempre uma linha de cuidado que ambos dedicavam a não atropelar limites. Por vezes, alguém dizia que aquilo se pareceria com um romance. Por vezes, ambos riam com nervosismo. Mas o que prevaleceu foi a percepção de que intimidade se constrói com consistência, não com urgência. E o que havia entre eles parecia,
mais do que qualquer outra coisa, uma afinidade que crescia a partir da ação compartilhada. No aniversário de 2 anos do projeto, o menino brincava num pátio com outras crianças, voando um pequeno avião de papel que ele mesmo dobrara. Isabel observava, com a expressão de quem soube transformar medo em rotina de cuidado. Ricardo, ao lado de outros parceiros, assistia com um sorriso contido. Em algum lugar entre os risos e os passos, uma frase, outrora ouvida no corredor e que o alarmara para uma dor alheia, parecia agora uma espécie de epígrafe de aprendizado. A urgência que pede socorro pode ser o gatilho para que quem tem responda. Ainda havia, é claro, muitos desafios. O Estado continuava a ter falhas que exigiam força coletiva. O sistema de saúde pública, com suas filas e prazos, demandava reformas que ninguém ali poderia sozinho efetuar. O projeto de Ricardo ajudava famílias a transitar por esse labirinto, mas não substituía políticas públicas. Ambos sabiam disso, e por isso buscavam parcerias com organizações que pudessem pressionar mudanças estruturais. A história, quando contou a si mesma, não terminou em melodrama. Terminou em prática cotidiana, em recibos assinados, em laudos que davam sequência a tratamentos, em contratos de microcrédito, em diplomas simples, em um menino que aprendia a andar com segurança. E talvez o mais importante, em 2 pessoas que encontraram no gesto a oportunidade de transformar seus relacionamentos com o mundo, não por espetáculo, mas por responsabilidade. Ricardo, em alguma madrugada, voltou a abrir o caderno onde anotara o plano de apoio no início da jornada. Revisou metas, riscou ações cumpridas, acrescentou novas ideias. Ao lado, uma folha dobrada trazia um desenho do menino. Traços simples, um bolo de aniversário, uma mão estendida. Ele sorriu. Aquela mão, uma vez estendida por impulso de compaixão, voltara em retorno de algo que não se pode medir em extratos bancários. O sentido. Isabel, por sua vez, ajeitou as prateleiras da confeitaria que agora todas as manhãs cheirava a massa fresca. Olhava para os pedidos, guardava notas e fazia contas com um olhar de quem aprendeu a verificar não só o que entra, mas o que sai. O trabalho dava a ela uma dignidade que não era mais frágil. Sabia que ainda haveria dias de dificuldade, mas também sabia que não estaria sozinha em cada um deles. Havia uma rede tecida aos poucos de pessoas que aprenderam a colocar a mão na roda sem querer controlar o curso. No final, a história que começara com uma frase doerosa ouviu-se de novo, mas agora como memória que servia de lembrete e não de sentença. Preciso de 50 mil reais até amanhã. A frase seguiu ecoando, porém com outra textura. Era a lembrança de um momento que havia acionado a capacidade de resposta de uma pessoa, e, por conseguinte, de muitas vidas a ela ligadas. Foi para Ricardo a descoberta de que o privilégio pode, se bem orientado, virar ferramenta de justiça. Para Isabel, a descoberta de que pedir ajuda não é vergonha, e sim um ato de coragem. No epílogo modesto daquilo tudo, um pequeno evento marcou o fechamento de um ciclo e o começo de outro. A inauguração de uma cozinha comunitária, fruto do projeto que nascera ali. A cozinha servia não apenas para preparar alimentos, mas para ensinar ofícios. A placa tinha nomes e assinaturas, entre eles o de Isabel, que agora figurava como empreendedora, e o de Ricardo, que figurava como patrocinador com a condição de não ser centro da fotografia oficial. Fotografias foram tiradas, abraços foram dados e, acima de tudo, houve reconhecimento. Não o reconhecimento que apaga diferenças, mas o que as coloca em diálogo. Ao se despedirem, num corredor que agora cheirava a café e massa fresca, Isabel segurou a mão de Ricardo com força e, sem formalidades, disse: "Obrigada por não me deixar sozinha." Ele respondeu, olhando-a nos olhos com uma clareza que vinha de um percurso inteiro:
Obrigado por me deixar entrar. As mãos soltaram-se devagar e o mundo continuou a girar. A urgência que um dia soara como ameaça transformou-se em compromisso. Entre a cidade de mármore e o interior de terra batida, havia agora uma ponte feita de papéis, de café, de aulas e de cuidados. Não era um conto de final perfeito. Era uma sequência de decisões que, tomadas com humanidade, mudaram o curso de vidas ordinárias. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que acredita na força da empatia e no poder das ações concretas.